elétrica dentro do circuito elétrico. Na última aula a gente abordamos sobre tensões e agora nós vamos abordar um pouquinho sobre corrente elétrica. Vamos lá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje aí. E na aula de hoje, a gente começando a falar, eu quis abordar um assunto aí com vocês aí sobre o que é corrente elétrica, né? Como que funciona a corrente elétrica? Como é que pode ser uma coisa dessa? Tem um cabo de condutor assim, você liga energia elétrica e ele consegue executar o trabalho. Então eu fiz nesse slide aí, vai mostrar. Primeiro tudo começa com um átomo, né? Então o que os cientistas no passado fizeram? Eles estudaram o átomo e verificaram lá que o átomo ele tem um núcleo, que é esse vermelhinho aí, e nesse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. E na sua camada externa que está os elétrons. Então, de acordo com a camada do átomo, esses elétrons ele tem a facilidade de se mover dentro da camada eletrosfera, que é essa segunda imagem aí, com esses círculos aí. Então, deixa eu ver se eu já consigo já jogar aqui na caneta minha slide aqui, para a gente começar já a ilustrar. Vamos ver quando vai dar aqui. Então a gente tem um, um átomo que ele tem o positivo e na camada externa ele tem as camadas, os elétrons. Então esses elétrons aqui, cada átomo tem a quantidade certa de elétrons. Ele consegue transportar para um outro átomo. Então é o que tá na figura lá. A gente tem os elétrons aqui, dentro da camada aqui. E depois tem mais um outro elétron aqui nas camadas. Depois, né, tem mais um outro átomo aqui. Com as camadas. Sem que a gente aplique qualquer tensão, uma diferença potencial nele aqui, eles estão parados, está no seu ponto inicial aqui. Para que haja a corrente elétrica, a gente tem que aplicar uma diferença potencial. Então, se a gente chegar aqui e aplicar uma diferença de potencial aqui, por isso que a gente fala no sentido lá, como funciona esse sentido da corrente, né, que ele vai do negativo para o positivo. Então a gente aplica, o que é essa carga positiva aqui? Ela vai puxar elétrons e aqui vai ficar faltando, e eles vão puxando, então os elétrons vão pulando de acordo com a diferença de potencial que a gente vai exercendo aqui. Então, basicamente, a eletrônica começa aí. Então, você pega um condutor elétrico, que é o cobre, né? Então, lá dentro desse cobre, ele tem milhões de partículas de elétron lá, aqui dentro aqui. Então, a partir do momento que a gente aplica uma diferença potencial, ele vai fazer com que esses elétrons comecem a se movimentar aonde que está sendo atraída essa carga positiva aqui. Então, de acordo com a movimentação de elétrons, é que se forma a nossa corrente elétrica. Então, mais um desenho aqui, então negativo e positivo, a gente tem que aonde que isso aqui é uma lâmpada, viu, gente? Então, é, considerando esse estado aqui, que não está fechado o circuito, nesse momento aqui, então a gente tem a fonte de bateria conectada, mas não, os elétrons não estão circulando. A partir do momento que a gente, de outra cor aqui, que a gente fecha esse ponto aqui, interliga aqui,
vai começar a ter um movimento de elétrons pulando de um átomo para o outro aqui dentro do nosso condutor elétrico. Então, os elétrons ele fica dentro do condutor. Assim, o cobre, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele tem 29 elétrons na camada dele aqui, cada átomo. Então, a partir do momento que esses elétrons vão pulando de um para o outro aqui, ele vai passar dentro dessa lâmpada aqui e vai ter alguma reação. Então, o objetivo dessa lâmpada aqui, na hora que esses elétrons movimentam aqui, ele é produzir calor e formar a luz, a eletricidade, a luz, né, elétrica. Então, a gente começou então a entender o que é elétrico, como que funciona essa corrente, como é que uma corrente pode viajar no condutor elétrico, então através disso aí. Tem os condutores, os melhores condutores, que tem mais elétrons sobrando, não, depois eu vou consultar aqui quanto que tem o melhor condutor hoje é o ouro, mas não dá para a gente trabalhar só com o ouro, né? Tem alguns circuitos na eletrônica que tem que ser feito através de ouro. Então, eu estava vendo então, o computador quântico, ele tem a grande quantidade de ouro, porque ele precisa de uma resposta melhor. Então tá aí. Então, que basicamente é a movimentação de elétrons de um átomo para o outro átomo. Então aqui a gente tem um átomo, a gente tem dois átomos aqui. Então, essa movimentação que se forma a corrente elétrica. Falando sobre o sentido, muitas pessoas vão falar que o sentido é do positivo para o negativo, mas o sentido real mesmo, aí, como mostra a figura de cima aí, sentido real, os elétrons eles vai do polo negativo para o polo positivo. Basicamente é a movimentação dos elétrons de um átomo para o outro. Está repetindo aí. Então, isso que é, é o funcionamento da corrente elétrica. Entendi. Foi o que eu exemplifiquei aqui. E como que eles chegaram nessa divisão do átomo aí, né? O que os cientistas eles fizeram? Então, para chegar, explica o que é um átomo, você pega uma barra de cobre e parte ela de novo, divide ela aqui, depois você vai dividindo, depois você divide mais um pedacinho aqui, então você divide mais um pedacinho aqui, depois você divide uma. Na hora que você não conseguir dividir esse pedacinho, aí que é considerado o átomo. Então, você partindo o material todo. Então, um átomo, os cientistas começaram a chegar nele, é isso aí. E uma barra, então, hoje de cobre, a gente for ter, ela é contida por milhões de átomos que formam a matéria. Então, tudo de matéria que você tem hoje é formado por átomos. O nosso corpo humano também é formado por átomos. Então, você faz a sua concentração e forma os objetos. A gente tem materiais hoje que são condutores, tem os isolantes que não conduzem eletricidade estática, não tem a possibilidade de ter essa transferência, essa corrente elétrica, e tem os semicondutores que modificou a eletrônica hoje, né, que são os transistores. Então, através da gente injetar um certo tipo de tensão nele, que ele vai produzir um certo tipo de trabalho, que isso são semicondutores. A gente vai forçar o que a gente quer que esses semicondutores fazem. Com transistor, hoje, CPU de celular, comanda um celular todo, uma plaquinha de transistor pequenininho. É, a corrente elétrica, né? Então, ela que eu exemplifiquei para vocês aí, ela vai do polo negativo para o polo positivo e quando ela passa dentro da lâmpada, ela vai exercer o trabalho que a gente estava esperando, que fosse um trabalho que fosse executado, né? Então, basicamente é isso aí. Espero que tenha compreendido o que é uma corrente elétrica, né? Como que funciona, como que esse funcionamento. Então, tudo que a gente vai fazer hoje ligado em eletrônica está tendo isso aí. A gente está aplicando uma diferença de potencial
E através dessa diferença potencial, ela está fazendo a movimentação dos elétrons que gera a corrente elétrica no circuito. Então, acredito que ficou bem exemplificado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar aqui. É, são os condutores, os tipos de condutores. Átomo. Então, no mais, essa aí. Essa aula aí já encerra por aqui. Essa aula de nossa de corrente elétrica, como que funciona a corrente elétrica dentro de um circuito aí. Se tiver ficar qualquer dúvida, pode entrar em contato, deixe nos comentários aí. Não esqueça aí de seguir o nosso canal aí também, da Rodrigo Forcel, na EAD Eletrônicas. E é isso aí. No mais, muito obrigado a todos aí. Tenha bom estudo, né? Aqui eu estou abrindo a nossa cabeça aí na base da eletrônica, mas a gente tem que funciona aí. E a próxima aula aí nós vamos falar sobre resistência elétrica, como que funciona a resistência elétrica no circuito, qual que é a função, como que a gente programa, como que a gente lê as resistências, né? Então é isso aí. Muito obrigado a todos aí. Espero que tenha sido um bom aproveito aí. Valeu!